E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma análise aqui bem interessante. Por favor, assista esse vídeo até o final. Se você tem dúvidas sobre se todos os cristãos devem ou não participar da ceia do Senhor, então eu peço que você assista a esta análise até o final. Um amigo meu me enviou esse vídeo da reunião especial, onde esse assunto da ceia do Senhor é tratado novamente. E então o orador faz uma análise do texto de João capítulo 6, versículo 53. E com todo respeito, na minha opinião, a análise que ele faz é muito ruim. Para começar, então vamos ler o texto de João 6,53, que diz assim, abre aspas, assim Jesus lhes disse, digo-lhes com toda a certeza, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Fecha aspas. Então aqui numa primeira leitura, a gente entende que Jesus estava falando da ceia do Senhor, que na ceia do Senhor, se você não participa da ceia do Senhor, você não tem a vida eterna. E conforme vocês já sabem, a esmagadora maioria das testemunhas de Jeová vai até esse evento que eles chamam de celebração da morte de Cristo, sentam ali durante a ceia do Senhor e simplesmente ninguém come, ninguém bebe. E em razão disso, muitos vão concluir que as testemunhas de Jeová não têm vida eterna, ou seja, não vão ter vida eterna, não vão ser salvas porque elas rejeitam o sacrifício de Jesus. Essa é uma conclusão que muitos pensam. E aqui o orador desse discurso especial vai tentar esclarecer que não é bem assim. E à medida que ele for falando, eu vou fazer algumas pausas e eu vou dar alguns comentários que você talvez não saiba. Mas eu já adianto para você que ele não é um bom orador e ele não explica bem a questão. Na minha opinião, ele aparenta estar bastante inseguro em relação ao tema. Mas só adiantando um ponto para você, o contexto ali de João capítulo 6, sobre se Jesus estaria de fato se referindo de uma forma indireta, prematura, em relação à ceia do Senhor que haveria de ser instituída futuramente, isso é discutível. No decorrer da história do protestantismo, João Calvino, por exemplo, ensinou que Jesus não estava falando da ceia do Senhor. Outras pessoas também ensinaram isso. Tá, isso no protestantismo, não tem nada a ver aqui com as testemunhas de Jeová. Então, eu admito que esse texto de João capítulo 6, todo esse contexto, é discutível. Isso gerou um problema, por quê? Porque os católicos começaram a batizar bebês a fim de que bebês pudessem participar da ceia do Senhor, com base nessa passagem. Porque se uma criança não participa da ceia do Senhor, ela não vai ser salva. Isso era o que pregava o catolicismo. E João Calvino e alguns pais protestantes foram contra isso e disseram, não, aqui Jesus, em João capítulo 6, não está falando da ceia do Senhor. Então essa ideia de que João capítulo 6 não fala da ceia do Senhor, não é uma ideia das testemunhas de Jeová, mas isso surgiu no protestantismo, tá certo? Então, sendo o mais honesto possível, eu reconheço que esse texto é discutível. Eu tendo a pensar que Jesus de fato estaria fazendo alguma referência à ceia do Senhor. Por quê? Porque essas expressões comer da carne e beber do sangue são muito peculiares, elas são únicas, elas são cheias de significado e não faz sentido para mim Jesus falar essa expressão se referindo a uma coisa totalmente diferente da ceia do Senhor, que é onde essa expressão assume o maior sentido. Então é uma expressão muito peculiar para ser usada com referências diferentes, sabe? Mas eu vou tocar aqui o vídeo dessa reunião especial que teve e eu vou fazer a análise. Mas a verdade, voltando a essa ilustração, é que mesmo hoje, alguns não entendem essa ilustração que Jesus usou no parágrafo 6. Alguns acham, por exemplo, que Jesus estava aplicando aqui, e esse é um ponto alto que nós vamos considerar, que Jesus, aqui no capítulo 6, falando àquela multidão, estava falando o que devia ser feito na ceia do Senhor, na celebração da morte de Cristo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a própria organização das Testemunhas de Jeová já aplicou esse texto para a celebração da morte de Cristo. Mas, obviamente, o orador jamais diria isso para a assistência. Por quê? Porque se a própria organização, até o final da década de 70, aplicava esse texto à ceia do Senhor, no caso a organização ensinava que Jesus estava falando apenas aos ungidos ali. Isso foi ensinado pela organização até o fim da década de 70. Ou seja, Jesus estaria falando, se referindo, no caso, à esperança celestial ali. Este era o entendimento da organização até o fim da década de 70. Então, sendo isso verdade, sabendo que a organização também já ensinou isso, qualquer pessoa com humildade e modéstia daria um passo para trás. Então, se a organização já fez isso,
e mudou isso, nós poderíamos até apresentar um novo entendimento, mas esse novo entendimento não poderia ser apresentado como verdade absoluta. Agora, definitivamente, a liderança das Testemunhas de Jeová não é diplomática, é totalmente autoritária. Nós podemos ler a citação da revista A Sentinela de 1978, que diz assim, abre aspas, naquela ocasião, Jesus não falou àqueles israelitas circuncisos sobre a vida eterna como criaturas humanas, numa terra paradisíaca, sob o seu reinado milenar. Antes, falou sobre a mesmíssima oportunidade que apresentou ao apóstolo Pedro e aos coapóstolos dele por meio das declarações de vida eterna. Era a oportunidade de obter vida inerente com Cristo nos céus, vida em vós mesmos. João 6,53. Reinando com ele nos céus, poderiam transmitir à humanidade os benefícios vitalizadores do sacrifício dele. Fecha aspas. Então aqui a gente vê que no passado a própria organização aplicou ou fez conexão entre João capítulo 6 e a ceia do Senhor. Porém, ela aplicava o discurso de Jesus apenas aos cristãos ungidos. Mas depois, quando a organização se deu conta de que Jesus falava às multidões, que lá no capítulo 12 de João é identificada como a grande multidão também, aí a organização mudou o discurso. Aí ela passou a dizer que Jesus não falava da ceia do Senhor. Aplicando aquele versículo 53 que nós lemos, eles entendem que todos que comparecem na ceia do Senhor, todos, devem comer do pão e beber do vinho. Mas essa explicação não está correta. E nós podemos ver que não está correta, pelo menos por duas razões principais. Vamos ver outras, mas duas razões principais. Duas diferenças, que nós podemos até ver com a ajuda da imagem. A primeira imagem que nós podemos ver no estudo de hoje, ilustra muito bem. Ela retrata duas ocasiões. E aqui nós vemos uma primeira diferença observando as duas ocasiões. Jesus falou as palavras do versículo 53 no ano 32, na Galileia, que é a imagem à esquerda, quando nós olhamos essa imagem da revista Sentinela. A Galileia ficava na parte norte do país. Ele falou as palavras instituindo a ceia do Senhor, que se refere à imagem à esquerda. Ele falou isso cerca de 1 ano depois, em Jerusalém, localizada mais ao sul do país. Então essa é a primeira diferença. Os contextos eram diferentes, os locais, a assistência a qual Cristo falou as palavras eram diferentes. Gente, com todo respeito, que argumento ruim, mas muito ruim. Em resumo, o que ele argumentou foi o seguinte, ó. Quando Jesus falou sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, isso ocorreu na Galileia, mas a ceia do Senhor aconteceu em Jerusalém. Logo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, com todo respeito, que argumento ruim. Esse argumento não prova, em nenhuma instância, que Jesus não estaria se referindo à ceia do Senhor em João capítulo 6. Ele não poderia se referir à ceia do Senhor porque a ceia do Senhor aconteceu em Jerusalém, mas essas palavras foram ditas na Galileia. Gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso me lembra de uma vez que um terraplanista foi questionado. Se todos os planetas são esféricos, por que é que a Terra é o único planeta que não é esférico? E aí o terraplanista diz assim, porque é diferente, porque a Terra é habitada. Aí o cara ficou assim, tipo, cara, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe? Tipo, é esse nível de resposta que ele deu. É esse o nível de resposta. Por que é que Jesus não estava falando da ceia em João capítulo 6? Porque ele falou aquelas palavras na Galileia. E a ceia aconteceu em Jerusalém. E daí? Pois bem, então esse é um péssimo argumento. Vejamos agora o próximo. Uma segunda diferença. Quando Jesus falou as palavras do versículo 53, ele falou a pessoas que estavam mais interessadas em comer do que aprender sobre Jeová. Tanto que quando eles não entenderam de imediato, e a gravura ilustra muito bem isso, quando eles não entenderam algo de imediato, eles não fizeram como aquela mulher samaritana no poço. Não, eles nem se esforçaram em entender, mas deixaram de seguir Jesus. Vamos ver
a reação deles nos versículos 60, por gentileza? 60 e 66 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: essas palavras são chocantes. Quem pode escutar isso? E o versículo 66: por causa disso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás e não andavam mais com ele. Que atitude diferente daquela mulher samaritana no poço, não concorda? E também dos 11 apóstolos. Eles sim estavam na ocasião retratada na imagem à direita, no ano 33, na instituição da ceia do Senhor. Eles também não entendiam tudo, mas eles tinham certeza que Jesus era o Filho de Jeová, que tinha vindo do céu. Jesus para eles era o pão do céu. Gente, com todo respeito, vocês viram algum argumento aqui? Eu não vi nenhum argumento. Ele diz que as diferenças provam que não era sobre a ceia que Jesus se referia lá em João capítulo 6. Aí ele disse, por que não? Porque aquelas pessoas não estavam interessadas em ouvir. E por que isso provaria que Jesus não se referiu à ceia? Não prova. Então quer dizer que quando Jesus falou, comer da minha carne e beber do meu sangue, ele não poderia estar se referindo à ceia do Senhor, porque aquelas pessoas não entenderam e não se esforçaram em entender o que ele está falando? Tipo, o que tem que ver uma coisa com a outra? Gente, assim, ó, eu tô pasmo com esse argumento, porque ele é muito ruim. Tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas também, né, não querendo cutucar, mas já cutucando, anciãos que durante 50 anos não souberam abrir a Bíblia e ver na Bíblia que ela não condena que cristão tenha barba, vão saber explicar uma questão mais profunda dessas? Não vão. Não querendo cutucar, mas já cutucando. Porque eu tenho que cutucar também. É bom cutucar, eu gosto de cutucar. Mas há outras diferenças também. E é importante entender, porque conforme nós falamos, nós estamos envolvidos nisso. Quando vamos até a celebração da morte de Cristo, se, por exemplo, entendêssemos que as palavras do capítulo 6 fossem direcionadas a essa ocasião, significa que todos que comparecessem deveriam comer do pão e beber do vinho. Mas conforme nós vimos, não está correta essa aplicação. As situações eram diferentes. E é por isso que nós entendemos que apenas aqueles que têm a esperança de reinar com Cristo é que comem do pão e bebem do vinho no dia da celebração. Mas as diferenças que ele apontou aqui não conduzem a essa conclusão. Na verdade, essas duas diferenças que ele apontou não significam absolutamente nada no tocante ao cerne da questão. Muito ruim o argumento, muito ruim a eloquência, está travado o orador, ele está inseguro no que ele está falando, não sabe o que vai dizer, fica travando. Gente, muito ruim. Muito ruim. Isso que o vídeo está um pouco acelerado. Se o vídeo fosse colocado na velocidade normal, ficaria ainda pior. Os demais, as palavras de Jesus nesse sentido, não são aplicáveis. Mas vamos entender melhor esse aspecto? Por exemplo, por que dizemos isso? É que na ceia do Senhor, Jesus passa pão sem fermento para os apóstolos. Nós lembramos dessa ocasião. E aí ele explica que o pão representa o corpo dele. E depois ele passa o vinho, indicando que o vinho representa o sangue do pacto. Conforme Lucas 22:20. Jesus dá esse destaque. O vinho representa o sangue do pacto. Nada disso foi falado em João capítulo 6, mas foi destacado para aqueles discípulos. Agora ele fez um argumento decente. O argumento dele é o seguinte: em João capítulo 6, Jesus não explicou o sentido, o significado do comer da carne e do beber do sangue. Mas quando ele passou o vinho e o pão na ceia do Senhor, aí sim ele explicou para os discípulos: isto representa o meu sangue, isto representa o meu corpo. Aqui pelo menos nós temos um argumento. Mas as duas outras diferenças que ele tinha apontado não significam absolutamente nada. Mas agora, pelo menos, ele tem um argumento. E, conforme eu falei antes, esse texto é de fato discutível. Entretanto, eu entendo que poderia ser o caso, não estou dizendo que é o caso, mas poderia ser o caso, eu não sei, mas poderia ser o caso, de Jesus não ter explicado ali de forma mais detalhada sobre o sentido ali de comer da carne e beber do sangue. Jesus não teria explicado o sentido disso, que é o que ele fez na ceia do Senhor, porque ainda não havia chegado a hora de explicar isso.
mas que no futuro eles entenderiam que ainda assim havia uma referência ali. Poderia esse ser o caso? Poderia. Eu não estou afirmando que é assim, mas poderia sim ser esse o caso. Portanto, o argumento que ele usou não é absoluto, mas pelo menos é um argumento. O que ele tinha feito antes nem argumento era. Então, a ceia do Senhor, a ceia que Jesus estava instituindo, ele estava falando naquela ocasião, e nós até podemos lembrar da imagem, é a imagem que fica à direita, lá em Jerusalém. Ele estava falando com discípulos escolhidos para um privilégio especial, que seriam ungidos com o Espírito e que confiavam que Jesus era o Messias. Tá, peraí. Todo cristão acredita que Jesus é o Messias. E a Bíblia não relaciona em nenhum momento a ceia do Senhor com discípulos especiais. Todos os discípulos na Bíblia tomam da ceia do Senhor. Então aquilo já foi muito além do que está escrito. A multidão de um ano antes, descrita em João 6, não era composta por pessoas que tinham uma relação tão íntima com Cristo. Tanto que muitos o abandonaram. Mas ele está esquecendo de um detalhe fundamental. E que detalhe seria esse? O detalhe de que a primeira ceia foi apenas com os apóstolos. Mas as outras que se seguiram, já quando os apóstolos estavam tomando a liderança nas congregações, e as congregações já estavam formadas, todos os cristãos de todas as congregações tomavam da ceia do Senhor. Então tem sempre esse argumento que as pessoas fazem. Mas se a ceia do Senhor fosse para todos, por que é que Jesus fez a ceia só com os 12 apóstolos? Ok, mas essa foi só a primeira ceia, porque todas as outras ceias foram feitas com todos os discípulos. E isso nos faz entender que quando Jesus falou as palavras à multidão na Galileia, um ano antes, registradas no capítulo 6, ele não estava pensando apenas naqueles que reinariam com ele. O que ele disse se aplicaria a um número maior de pessoas. Já na ceia do Senhor, na celebração da morte de Cristo, o que ele disse sobre o novo pacto seria aplicável apenas aos que reinariam com Jesus. Eu não sei vocês, mas eu tive a impressão que ele meio que dilmou aqui. Ele começou a falar uma coisa e se deu conta de que não estava legal o que ele estava falando. Mas enfim, o ponto é que a gente não precisa desse texto para provar que todos os cristãos devem tomar da ceia. Tanto que a Bíblia chama de pequeno rebanho, já que é um número bem limitado de pessoas. Mas a Bíblia não relaciona a ceia do Senhor apenas com o pequeno rebanho. A Bíblia não diz, por exemplo, que só os membros dos 144 mil tomam da ceia. Mas conforme destaca o versículo 51, Jesus estava falando, naquela ocasião, a uma bênção que todas as pessoas poderiam ter. Mas na verdade este seria um argumento para mostrar que todos os cristãos participariam da ceia. Ele está pressupondo que ali Jesus não falou da ceia e ele começa a dissertar sobre outros assuntos. Gente, é muito confuso esse discurso dele. Ele pressupõe uma coisa e com base em pressuposições ele pressupõe outras. É uma coisa muito estranha, cara. É uma cascata, assim. Isso, logo isso, logo isso, logo isso, aí chega numa conclusão que ninguém mais sabe o que é. Vamos ver o versículo 51, por gentileza? Notem a quem Jesus estava dirigindo suas palavras naquela ocasião. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. De fato, o pão que eu darei é a minha carne a favor da vida do mundo. Ele estava falando de uma bênção que todas as pessoas poderiam ter. Gente, vamos parar por aqui porque, na minha opinião, ele está dilmando já. O que ele está fazendo é concluir algo e usar a conclusão para provar a conclusão que ele está querendo provar. É uma coisa muito estranha, quer ver? Ele está dizendo o seguinte, Jesus aqui não poderia estar falando da ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor é só para os 144 mil, só para os ungidos, só para o pequeno rebanho. É isso que ele está argumentando. Mas aqui, em João capítulo 6, Jesus falava às multidões, ao mundo inteiro. E as multidões não participam da ceia. Só quem participa da ceia são 144 mil. Logo aqui, Jesus não falava da ceia do Senhor. Vocês entenderam? Ele está concluindo uma coisa e usando a conclusão dele para concluir o argumento dele. O que é que ele quer provar? Que em João capítulo 6, Jesus não falava da ceia do Senhor. E que, em consequência disso, seria errado alguém concluir que todos deveriam tomar da ceia do Senhor. É isso que ele quer provar. E como é que ele argumenta isso? Ele mostra que ali em João capítulo 6, Jesus falava a todo mundo.
Logo, falando a todo mundo, Jesus não poderia estar falando da ceia. Por quê? Porque a ceia é só para os 144.000 e não para todo mundo. Logo, nem todo mundo toma da ceia. Vocês entenderam o argumento? Ele está usando a conclusão dele para concluir o argumento, gente. É como se eu dissesse assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus porque está escrito na Bíblia que ela é a palavra de Deus. E como é que eu sei que isso é verdade? Porque a Bíblia não mente. Por que não mente? Porque ela é a palavra de Deus. Isso é um argumento circular. É exatamente isso que ele está fazendo. Vamos ver o versículo 51, por gentileza? Notem a quem Jesus estava dirigindo suas palavras naquela ocasião. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. De fato, o pão que eu darei é a minha carne a favor da vida do mundo. Ele estava falando de uma bênção que todas as pessoas poderiam ter. Então, gente, é essa análise que eu tinha para fazer para vocês. Me deixa só concluir, então, sobre a relação de João capítulo 6 com a ceia do Senhor e as palavras de Jesus, né? Sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, eu tendo a entender isso como uma referência de fato à ceia do Senhor. Mas eu admito que de fato isso é discutível. Várias pessoas no decorrer da história tiveram pensamentos diferentes em relação a isso. Mas por que é que eu tendo a crer que Jesus fez referência à ceia do Senhor ali? Pelo fato de que a expressão é muito peculiar. E sendo uma expressão muito peculiar, ela não poderia ser usada, pelo menos assim eu entendo, para se referir a uma coisa tão distinta da outra. Ora, se ela se referiu à ceia do Senhor, lá em Jerusalém, antes da morte de Cristo, por que é que essa expressão, um ano antes, iria se referir a uma coisa totalmente diferente disso? Essa é uma expressão muito peculiar e nós temos que admitir isso. Agora, a minha conclusão em relação a isso é o seguinte: a gente não precisa desse texto para concluir que todos os cristãos devem participar da ceia do Senhor. Eu já fiz várias análises aqui no canal e essas análises são suficientes para provar que todo cristão deve participar da ceia do Senhor. E em nenhum momento eu precisei usar esse texto. Em nenhum momento eu citei esse texto. Você pode ver, em todas as análises que eu fiz, em nenhum momento eu citei esse texto. E isso foi proposital. Por quê? Porque a gente não precisa desse texto para provar que todo cristão deve participar da ceia do Senhor. Então, o meu argumento com base nesse texto de João capítulo 6 seria na questão do risco-retorno. Qual é o risco? Qual é o retorno? Imagine que Jesus não estivesse falando da ceia do Senhor. E aí, eu, evidentemente, tomo da ceia do Senhor. O que isso significaria? Não significa nada, certo? Ou seja, não tem risco essa operação para mim. Agora, imagine que Jesus de fato estava falando da ceia do Senhor e você não toma da ceia. E aí, como é que fica? Aí o risco é muito alto. Então, numa questão de risco-retorno, eu prefiro interpretar esse texto como se referindo à ceia do Senhor do que correr o risco de estar errado. Porque se eu estiver errado, aí a questão complica, gente. Porque aí é um erro sério. É um erro sério. Tá certo? Então, eu prefiro tomar da ceia do Senhor e correr o risco de estar errado, mas aí não tem problema nenhum, porque não tem contraindicação em relação a isso, né? Do que não tomar da ceia do Senhor e, de fato, estar pecando contra Deus e rejeitando o sacrifício de Jesus. Então, eu interpreto isso e eu tomo minha decisão com base nisso, nessa questão de risco-recompensa, ou risco-retorno. É isso aí. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse discurso, dessa análise. Um grande abraço e até a próxima.